Muito bem, pessoal, dando sequência ao estudo da legislação específica para o concurso da São Paulo Previdência, SPPrev, temos agora, pessoal, o decreto 58079 de 2012. A função de um decreto é regulamentar, explicar melhor uma lei. E esse decreto, ele regulamenta a avaliação de desempenho individual, que é um critério para que o empregado cresça na carreira. Sim, aquelas progressões que a gente viu na Lei 1058. O servidor, ele vai ser avaliado e pelo seu mérito ele pode crescer. E é isso que nós temos agora, uma avaliação do desempenho. Nós vamos ver nesse decreto como que funciona essa avaliação. Por ser um conteúdo muito específico, por isso que ele não foi colocado em todos os cargos e só quem vai trabalhar realmente na área de recursos humanos, na área de RH, que tem este conteúdo aqui no edital. Pessoal, disposição preliminar, simplesmente o artigo 1º vai dizer que foi instituída essa avaliação individual. Eu sei, foi instituída a avaliação de desempenho para os empregados aqui da SPPrev, nada de muito relevante. Essa avaliação aplica-se também a empregados públicos de carreiras que estejam nas funções de supervisão e gerência. Mesmo quando o empregado permanente concursado está na função de supervisão e gerência, ele continua sendo avaliado. Vamos ver como funciona então essa avaliação. O artigo 2º traz um conceito, e esse conceito pode aparecer em prova. Se você está acostumado já a trabalhar na área, você vai naturalmente achar muito lógico, muito óbvio que está aqui. A avaliação de desempenho individual é um processo para aferir as ações do empregado público na execução das suas atribuições em um determinado período, com a finalidade de identificar potencialidades e oportunidades e promover o treinamento e desenvolvimento profissional do empregado na São Paulo Previdência. É isso, é um conceito bem genérico, bem habitual de uma avaliação de desempenho. E aí o artigo 3º, ele traz uma espécie de um glossário com alguns conceitos que, para tornar mais interessante, eu coloquei neste quadro aqui também, como a gente tinha feito lá na Lei 1058 também. A banca adora tirar questões desses glossários. Ela pega um desses conceitos e pergunta o que é isso. Então, tem que entender e diferenciar. A avaliação é muito fácil, né? O que é avaliação, pessoal? É o ato de medição e atribuição de valor às ações desenvolvidas pelo empregado na execução das suas atividades a partir de critérios pré-definidos. Por critérios objetivos pré-definidos, o servidor vai ser avaliado. E a avaliação, então, é um instrumento, é a ferramenta que vai fazer essa medição. É isso. Desempenho. O desempenho é o conjunto de fatores e características da atuação profissional do empregado. O fator de competência. O fator de competência é um elemento de articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes do empregado para realizar suas atividades. E indicador de desempenho é uma unidade mínima de verificação de desempenho em um fator de competência. Quer dizer, o indicador de desempenho é o mínimo que o servidor tem que alcançar para eu dizer que ele tem um desempenho razoável. E o ciclo de desempenho. Ciclo de desempenho é o intervalo entre os processos de avaliação, no qual vai ser analisado o desempenho do empregado para realizar a sua autoavaliação, que é quando o empregado avalia a si próprio, e a avaliação pelo superior imediato, que a chefia avalia o empregado. Então, o ciclo de desempenho é um prazo. E dentro desse prazo, dentro desse tempo, é feita essa avaliação. E aí, terminou o ciclo, faz a avaliação, a autoavaliação e a avaliação da chefia. Começa outro ciclo, terminou outro ciclo, segunda avaliação, e assim por diante. É isso. Esse que é o ciclo de desempenho. Sobre competência e avaliação, nós temos aqui 3 fases, que eu também coloquei num quadrinho só para tornar mais ilustrativo. Olha só, autoavaliação. Eu nem preciso ler, tu sabe o que é. Autoavaliação é o processo que o empregado avalia a si próprio, avalia o seu próprio desempenho. Então agora eu vou me avaliar. Eu acho que eu estou indo bem nesse ponto, acho que tenho que melhorar aqui, eu me dou uma nota e aí é isso. Autoavaliação. O empregado avalia a si próprio, preenchendo, claro, os quesitos e o formulário. A avaliação pelo superior imediato. Avaliação pela chefia. Processo, então, que o superior, que o chefe imediato, avalia o desempenho das atribuições do empregado sob seu comando. Cuidado,
que o decreto faz uma distinção entre o chefe imediato e o chefe mediato. Quem avalia é o imediato. Plano para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional é o processo em que o superior imediato refletirá sobre a atuação profissional do empregado, oferecendo retorno ao avaliado sobre seu desempenho e sobre a necessidade de desenvolvimento de suas competências, definindo objetivos e metas individuais para alcançar a melhoria de desempenho mediante plano básico de desenvolvimento. Esse é o plano, então, para esse desenvolvimento. Bom, o artigo 5º prevê que essa avaliação individual ela é formalizada por meio de 4 instrumentos distintos. Formulário de avaliação. O formulário de avaliação ele é um instrumento para aferir o desempenho do empregado. E é isso, é a avaliação que vai ser preenchida. E tem duas, como a gente já viu. A autoavaliação, que eu, servidor, me avalio, e a avaliação pelo superior imediato, que o meu chefe, o meu superior imediato me avalia. Perfeito. Temos o plano para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, com a sigla PDAP. Esse é um instrumento para definir as ações com o objetivo de estabelecer metas para aperfeiçoamento do desempenho do empregado. Como melhorar, então, o rendimento do empregado. Recurso. Quando eu não estou satisfeito, o empregado não está satisfeito com a sua avaliação e ele apresenta um recurso. Recurso, então, quanto à insatisfação do seu superior imediato. Quer dizer, eu não concordo com a avaliação do meu superior imediato e eu apresento um recurso. E tem ainda o relatório de desempenho individual, que é um instrumento para consolidação do resultado da avaliação de desempenho individual. Aí o artigo 6º prevê que o formulário de avaliação vai ser aplicado de acordo com o nível de carreira ou função que o empregado exerce. E aí vai ter o instrumental 1 para o técnico em gestão previdenciária, aquele emprego de nível médio. O instrumental 2 para o analista em gestão previdenciária, aquele emprego de nível superior. E o instrumental 3 para os empregados permanentes concursados que estão exercendo função de supervisão ou gerência, que como a gente viu no começo do decreto, eles continuam sendo avaliados mesmo enquanto estão como chefes. Bom, pessoal, responsabilidades. Os envolvidos no processo de avaliação são, quem é que vai estar envolvido nesse processo de avaliação? A Diretoria de Administração e Finanças da São Paulo Previdência, a Gerência de Recursos Humanos, que pode ser o setor onde você que está me assistindo vai trabalhar, e os empregados públicos integrantes do subquadro de empregos públicos permanentes. Também os superiores imediatos e imediatos dos empregados. Aí o artigo 8º prevê que cabe à diretoria da Administração e Finanças propor para o diretor-presidente a edição de normas complementares, outras normas, para explicar melhor como que essa avaliação vai ser realizada. Porque percebam, esse decreto aqui, ele não traz todos os detalhes de como vai ser a avaliação. Então, outras normas tiveram de ser editadas para que essa avaliação seja aplicada. E essas normas editadas, quando esse decreto foi feito, ele disse, olha, na hora de fazer essas normas, tem que colocar tudo isso em normas complementares. Então, coube à Diretoria de Administração e Finanças promover por outras normas, propor para o diretor-presidente outras normas, estabelecendo como que vai funcionar. Modelos para avaliação, já vem um modelinho pronto, para que todos os setores recebam e preencham esse modelo. Fatores de competências que vão ser considerados nessa avaliação. Os indicadores de desempenho. Cronograma anual dos ciclos de avaliação. Em que momento que é feita a avaliação, em que momento que é encaminhado, qual é o prazo. Tudo isso vai estar colocado. E outras providências necessárias para a boa execução do processo de avaliação de desempenho individual. O artigo 9º prevê que cabe à Gerência de Recursos Humanos da São Paulo Previdência orientar e promover treinamento para os envolvidos no processo de avaliação para viabilizar a implantação da avaliação de desempenho individual. Providenciar para que a autoavaliação e a avaliação pelo superior imediato sejam realizadas de forma eficaz e eficiente. Viabilizar e acompanhar a implementação e desenvolvimento de ações no plano de desenvolvimento e aperfeiçoamento, o PDAP, quando for o caso. Propor para o diretor-presidente da SPPrev, por intermédio da Diretoria de Administração e Finanças, edição de normas complementares para a aplicação desse decreto.
Então, aqui uma série de atribuições da gerência de recursos humanos, que é um dos muitos setores lá da São Paulo Previdência, que é o setor que trata justamente dessa área e acompanha, claro, a avaliação. O artigo 10 prevê que cabe ao servidor, ao avaliado, responder à sua autoavaliação, preencher a sua autoavaliação com critério e dentro do prazo estabelecido, o prazo que vai estar naquele cronograma, bem como colaborar prontamente para a realização das ações do plano, porque tem o plano para ele se aperfeiçoar, se tornar um empregado ainda melhor. Cabe ao superior imediato, na condição de avaliador, o teu chefe que vai te avaliar, realizar a avaliação de desempenho dos seus subordinados, realizar esse plano para o desenvolvimento e aperfeiçoamento, quando for o caso, para os empregados melhorarem e na próxima avaliação se saírem ainda melhor, gerenciar esse processo avaliatório, garantindo o cumprimento dos seus objetivos de acordo com critérios e prazos estabelecidos, e manifestar-se em caso de interposição de recurso. Porque se o teu chefe te avaliar e tu não concordar, tu vai apresentar um recurso. Tu vai apresentar o recurso que vai para o teu chefe, para o teu superior, imediato. Esse teu superior imediato é o mesmo que te avaliou. E ele pode se manifestar. Quer dizer, eu sou empregado, meu chefe me avaliou mal, eu apresentei recurso. Ele vai dizer para o chefe dele, que é o superior imediato, ele vai dizer para o chefe dele por quê que ele me avaliou mal. E aí o superior imediato, que é o chefe do meu chefe, vai analisar esse recurso. Porque cabe ao superior imediato decidir sobre o recurso. Então, quem avalia? O superior imediato. Quem julga o recurso? O superior imediato. Cuidado com isso. Temos na sequência a aplicação da avaliação de desempenho individual. E essa avaliação vai ter como base o período, que está disposto lá na Lei 1162 de 2011, que corresponde ao ciclo do processo avaliatório, o ciclo, aquele período pelo qual o servidor vai ser avaliado. Serão avaliados empregados que tiverem nesse ciclo, nesse tempo, trabalhado pelo menos 2/3 do período. Se não trabalhou, não tem como ser avaliado, é mais ou menos essa lógica. Então tem que trabalhar pelo menos 2/3 do período para ser avaliado. Para esses fins, é considerado como efetivo exercício dias que o empregado tem exercido regularmente suas funções, quer dizer, dias que ele trabalhou normalmente. E tem que ser registrado no formulário de avaliação do empregado o motivo do impedimento para não realização de avaliação. Quer dizer, o empregado não vai ser avaliado porque teve muitas faltas nesse período, afastamentos. Coloca no papel. Não faço avaliação porque ele não trabalhou no mínimo 2/3, por exemplo. O artigo 14 fala sobre a formalização dessa avaliação de desempenho individual. E essa avaliação ela vai ser formalizada por meio dos instrumentos que trata o artigo 5º do decreto e se dá mediante autoavaliação pelo empregado, eu, empregado, me avalio, e pela avaliação do empregado pelo superior imediato, pelo seu chefe, conjuntamente com o estabelecimento do plano para o desenvolvimento e aperfeiçoamento daquele plano para o empregado evoluir. Impetração de recurso e sua revisão, quando for o caso, não concordei com a avaliação, eu apresento o recurso. Validação do plano para desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional pelo superior, atenção, imediato. Quem julga recurso e valida o plano é o superior imediato. E encaminhamento pelo superior imediato dos instrumentos de avaliação que trata o artigo 5º para a geração do relatório de desempenho individual. Expedição e ainda do ato de concessão que trata lá o decreto 58078. Bom, artigo 15. Ao empregado que previsivelmente, quer dizer, eu consigo prever, fazer uma previsão, no período de realização da autoavaliação for se afastar por motivo de curso, participação em congresso ou eventos considerados como efetivo exercício, pode fazer a avaliação antes dele sair, porque eu sei que até a avaliação ele não vai ter voltado, então já faz antes a avaliação dele. É isso. Cabe ao superior imediato garantir que o empregado efetue também a autoavaliação nesse caso. Artigo 16. O superior imediato, ao avaliar o empregado, deve considerar os registros que ele efetuou
no plano para o desenvolvimento e aperfeiçoamento estabelecido na avaliação do ciclo, né, do ciclo anterior. Caso o superior imediato esteja impedido de realizar a avaliação do empregado, porque ele está fora, está de férias, afastado, aí o substituto dele vai fazer a avaliação naturalmente. Se não tiver um substituto, aí o superior imediato faz a avaliação nesse caso. Da avaliação realizada pelo superior imediato, cabe recurso uma única vez, eu sei, dirigido ao superior imediato do empregado, devidamente fundamentado pelo avaliado, quer dizer, você vai colocar fundamentos, vai dizer por que você acha que foi mal avaliado, por que acha que foi injusta a avaliação. E aí cabe ao superior imediato proceder à revisão da avaliação do empregado, ouvindo o superior imediato, devendo justificar motivadamente também porque altera ou mantém a pontuação. Então, se ele concordar ou não com o seu recurso, ele vai justificar por que concorda, por que não concorda, por que mantém ou por que altera a sua pontuação. O prazo para recurso e sua revisão vai estar restrito ao do processo de avaliação. Então vai estar lá no cronograma, esse decreto não traz qual é o prazo. Da decisão do superior imediato, atenção, não cabe recurso. Não dá para chorar mais. Então você apresentou o recurso contra a avaliação do seu superior imediato, o superior imediato vai analisar. Da decisão do superior imediato, julgando já um recurso, não cabe outro recurso. Em outras palavras, não cabe recurso do recurso. É isso. O artigo 18 prevê que o processo de avaliação de desempenho individual do empregado, que passa a ter exercício em uma unidade diversa na São Paulo Previdência, deve ser subsidiado por prévio relatório sobre o seu desempenho, a ser efetuado pelo superior imediato ou mediato lá na unidade de origem. Avançamos para os resultados da avaliação de desempenho individual. E aí nós temos que a Gerência de Recursos Humanos da São Paulo Previdência, após concluir a avaliação dos empregados, ela vai expedir um relatório de desempenho individual para cada empregado, contendo o resultado final da avaliação de desempenho obtido pela ponderação entre a autoavaliação e a avaliação do superior imediato. Como assim ponderação? É que nós temos duas avaliações. Aquela que tu mesmo faz, que é a autoavaliação, e aquela que o teu chefe faz, o teu superior imediato. A que você faz tem um peso de 40%. A que o seu chefe faz tem um peso de 60%. E com isso se chega na nota final, na pontuação final. O empregado que não realizar a autoavaliação vai ter o valor 0 para esse nível. Então, claro, se você não fizer a autoavaliação, vai ficar com 0. O relatório de desempenho individual vai apresentar o resultado de cada nível de desempenho e o resultado final da avaliação em valores absolutos e em percentuais, sem utilização de casas decimais. Aí eles têm aqui as regras de arredondamento, conforme o caso. Bom, o artigo 20 prevê que o resultado de avaliação do desempenho individual deve ser integrado no sistema de avaliação de desempenho individual a ser implantado com a finalidade de dar maior celeridade e grau de confiança ao processo avaliatório e compor o histórico de desempenho profissional dos empregados permanentes. A implantação desse sistema vai ficar sob responsabilidade da Gerência de Tecnologia, ouvida a Gerência de Recursos Humanos, ambas da São Paulo Previdência. Casos omissos vão ser analisados pela Gerência de Recursos Humanos. Como assim casos omissos? Bom, tem uma situação que não está prevista na lei, não está prevista no decreto. O que eu faço? A Gerência de Recursos Humanos da São Paulo Previdência que vai avaliar e tomar a decisão. Vem disposições finais, essas raramente vão aparecer em prova, e aqui fala da utilização da avaliação para o prêmio de incentivo à qualidade previdenciária. E aí os resultados, então, são levados em conta. Essa avaliação ela serve tanto para esse prêmio, como para os processos de progressão, que estão lá na Lei 1058. Processos de progressão, né? Que é quando você vai crescer de um grau para o grau seguinte, como a gente viu na Lei 1058. É isso. Esse decreto, sua disposição transitória de entrada em vigor, é claro. E aqui tinha uma disposição transitória lá para o primeiro processo avaliatório. É transitório, é algo que já passou, é algo que não vai aparecer na nossa prova, certo? Bom, pessoal, concluímos então o nosso estudo. Espero que o conteúdo tenha ficado bem claro. Foi um prazer participar da preparação de vocês.
contem comigo, contem aqui com direção para os próximos concursos que vocês também vierem a realizar. Porque vocês vão passar nesse, é claro, e vão buscar depois concursos ainda melhores. E aqui tem para todos os tipos de carreira o curso indicado para você, certo? Segue firme no estudo que todo o teu esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a próxima.